Paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a todos aqueles que assistirem a esses vídeos meus aí. Eu vou fazer a abertura aqui, apenas confirmando, né, e também avisando aos irmãos, aqueles que assistir, que os vídeos que eu peguei esse vídeo da internet, são pouquíssimos vídeos, né, mas dá para ter uma ideia. Esse que é o, os cristãos, a maioria, né, eu acredito que uns 70, 80, 90% são cristãos refugiados. Porque o objetivo das invasões ali, do ataque no Iraque e a Síria, em primeiro lugar, é erradicar os cristãos. Entende? Isso a gente está sabendo, as mídias do mundo inteiro sabem, né? Também tem falado isso, né? E o que eu quero afirmar aos irmãos, eu peguei alguns vídeos que eu pude achar, tem muitos vídeos que eu vi antigamente, que eu assistia no dia dos eventos, né? Que é em 2014, 2015, 2016, então essas guerras aí durou esse tempo todo quase, né? E ainda está tendo guerra lá ainda, mas praticamente 90% ou mais já foram eliminados, né? Já foram exterminados. Só não eliminaram mais rápido também, e todos, porque a Rússia interviu. A Rússia foi a única nação que efetivamente, realmente, verdadeiramente atacou ISIS. E a prova está nos vídeos. Se procurar em russo ou até mesmo em inglês, você vai ver os ataques contra o ISIS, o Estado Islâmico, todos os rebeldes que queriam derrubar o Assad. Não sei se vocês sabem, mas o real motivo da invasão do Iraque e na Síria é eliminar os cristãos, erradicar os cristãos. O outro principal motivo também, são os dois motivos principais que eu quero dizer, né? É tirar o atual sistema de governo, que é um governo laico, que os cristãos até então, vocês podem ver pelo número de cristãos que conseguiram sobreviver aos ataques, né? E ser refugiado e ser salvo, vamos dizer assim, pelo número você poderia entender que viviam, até então, antes da invasão, viviam bem. É o que eles mesmos testemunham no mundo inteiro, em todas as mídias do mundo, aí eles falam isso, entende? Tem falado aí para as pessoas que foram lá, se filtraram, repórteres se filtraram e foram lá ver. Então, eles viviam em liberdade lá, até o momento que eles começaram a invasão. E o objetivo é tirar esse governo, né? Um dos dois motivos, um é eliminar os cristãos, o outro é tomar o governo para a formação conclusão do Império Otomano, que é o sétimo império renascendo, que é o Império Otomano, agora como oitavo reino, conforme está em Daniel, tá? Então é fácil de entender isso aí, irmão. Muito fácil de entender, tá? Não tem o que a gente duvidar ou questionar mais, entende? Tá aí, tá as provas, tá nos links abaixo, assistam aí, compartilhem e avisem tudo, entende? Eu peguei só um pouquinho de vídeo, tá? Só um pouquinho para não cuidar muito. Como é que os cristãos estão vivendo lá e passaram também durante a perseguição, até que durante a perseguição o mais também não vou passar, que é muito triste, eu não aguento, sabe, irmão? Daí eu fico, não gosto de falar isso. Mas continue assistindo, só para você ter uma ideia, e para orar para esses nossos irmãos que estão lá, né? São os cristãos que foram, para esses aí, praticamente, a tribulação, a grande tribulação, já está passando, eles estão sobre ela, né? E muitos já passou. Aqueles que negaram Jesus foram para o Islã, e aqueles que não negaram foram mortos, né? E uns conseguiram escapar, que são esses aí que você está vendo aí no acampamento, tá? A maioria são cristãos. Que Deus abençoe e continue assistindo aí, tá? Amém. Então tá aí, pessoal. Está aí o acampamento, né? Tá aí o que eles estão falando aqui, que a Síria, que o Iraque, o acampamento do Iraque começou a ser super lotado demais devido aos refugiados agora da Síria. Olha aí, ó. Provavelmente é a Unesco, alguma coisa assim aqui, eu não sei, uma organização de assistência, né, para o povo, né? E a maioria das organizações são de cristão, são cristãs, viu? Que está ajudando a socorrer os cristãos lá. Entende? Isso aqui é a CNN, né? Como está o logo aí dela.
E a CNN está fazendo o trabalho. Na época eu quase não olhei muito os acampamentos. Eu olhei quase que no final, assim, de tudo, assim, depois que eu tinha quase um ano que eu fui visitar os acampamentos. Mas eu tenho lembrança que eu visitava acampamentos diferentes desse, até parece que maiores. E, e na realidade, os cristãos espalharam para toda a região. Se a gente for olhar, observar e tiver tempo para isso, a gente vai ver que eles espalharam para tudo quanto é lado que puderam correr, né, escapar da morte, né, da perseguição. Eles escaparam, eles foram. Entende? Muito comércio também de criança, de mulheres, principalmente. Até tem um irmão aqui que ele fala sobre esse assunto. Se eu ver ele aqui, não sei se é nesse vídeo ou no outro, que ele está contando na língua deles, então não dá para a gente entender. Mas se você observar, tiver uma tradução, ver o vídeo original, você põe na tradução e é aquilo que a gente sabe através de outros meios de comunicação, né? Que o ISIS, ele chega assim, faz uma proposta para as pessoas. Você entrega suas mulheres e seus filhos, né, para nós, caso não queira ser morto. E se não entregar, todos vão ser mortos. Então é mais ou menos assim a ameaça quando eles conseguem pegar os cristãos na região, né? Por isso que eles fogem tudo, sabendo disso. Eles fogem o mais rápido possível. E você vai ver a quantidade de crianças que tem aí. Você vai ver que tem muito pouco homem. Os pais aí, são muito poucos pais dessas crianças aí, sabe? São muito poucos pais. Que os pais, na tentativa de lutar pela criança, de proteger, muitos foram mortos, outros passaram para o lado do Islã, né? Perderam já, vamos dizer assim, a salvação. Olha que tristeza, o olhar desse homem. Aqui o que essa mulher está falando aqui é muito importante, gente. Ela está contando, falando como é que eles operam, como é que eles trabalham isso, entende? É muito triste, irmãos. Não tem como dizer, entende? Saber o que esse povo está sentindo. Muitos deles, né? Os pais de família, as mães. Que dor, que não tem como suportar. Olha a tristeza desse homem aqui, desse rapaz. Vai, coitadinho, aleluia. Eu não posso ver. Eu choro com ele, dizendo o que está acontecendo. Provavelmente perdeu o filho, perdeu talvez a esposa. Que tristeza, meu pai. Que tristeza. Tenha misericórdia, ai, Senhor da glória. Entende? É interessante aqui, irmãos, saber que cristãos de várias religiões lá se uniram, porque todos são perseguidos. O catolicismo, se tiver catolicismo romano lá, que não tem, muito pouco, são perseguidos. Se tiver católico ortodoxo, que a maioria lá são católicos ortodoxos, né, cristão, não é católico, a gente fala católico errado, é cristão ortodoxo, né? E a palavra ortodoxo você sabe o que quer dizer. A maioria sabe, pelo menos. Então, a maioria são cristãos ortodoxos e muitos evangélicos no meio, né, de várias denominações, principalmente batista. Nesses países da Europa e, e lá para o lado do Ocidente, dá muito cristãos batistas. A igreja batista é muito grande, acho que é uma religião que mais cresceu no mundo, é o batista, né? Só não cresceu mais porque os presbiterianos independentes, na época ainda do Império Romano, se não me falha a memória, ou depois do Império Romano, se aliou ao Estado, né? Na Europa, ali, em alguns países da Europa, e acabaram até matando muitos cristãos. Tem história isso para contar. No português você não acha, mas no inglês você vai achar muita história aí que a própria presbiteriana acabou perseguindo os cristãos batistas naquela época. Né? Eu não lembro a época, eu tenho, acho que tem um link aí, alguns links de estudos sobre esse assunto. Então, os cristãos batistas foram perseguidos. Mas quando eles foram para a Rússia, voltando a falar aqui da Rússia, eu sempre me refiro à Rússia porque a Rússia, para mim,
é um farol, né? 90% das igrejas evangélicas da Rússia, eu acho que são batistas, entendeu? São batistas de vários ministérios, mas toda batista e a maioria pentecostal. Não esse pentecostal exagerado que às vezes sai fora um pouco da palavra, né? Mas é um pentecostal sério, baseado na palavra de Deus. Tá terminando aí o vídeo. Estamos chegando aí no finalzinho. Você vê as crianças aí. Então esse aí, irmãos, é o vídeo. Então esse aí é o vídeo da... Se não me falha a memória, acho que é o Iraque. Se eu não estou confundindo, né? O Iraque não, é o Iraque, sim. Esses são dos acampamentos da época do Iraque. Estava sendo já invadido a Síria. Eu lembro que o Iraque foi invadido em março de 2014. Foi anunciado antes, eu falei em outros vídeos meus aí, no passado, né? Bem, de alguns 2 anos atrás. Ó, aqui é um centro de ajuda, olha que bonito, eles montaram um escritório lá na internet para atender os refugiados. Bonito o trabalho humanitário de algumas igrejas, algumas denominações. Eu já conheci alguns irmãos crentes, eu comento, acho que no outro vídeo, acho que no da Síria. Eu já assisti alguns vídeos. Ai, que tristeza desse senhor. Meu Deus. Meu Deus. Que tristeza. Então, como eu estava falando, eu assisti alguns vídeos, alguns irmãos, os quais eu já tinha visto fazendo reportagem sobre, por exemplo, a igreja de Pérgamo, onde está a sinagoga, né? Ou onde está o assento, o trono de Satanás, né? Eu não lembro, acho que é Pérgamo. Pérgamo não é. Eu não lembro qual que é agora das igrejas. Eu cito ela direto nos meus vídeos, agora fez uma confusão aqui na minha cabeça. Olha aí, são vários acampamentos, irmãos. Eu quero mostrar aqui que está mostrando vários acampamentos, centros de ajuda, né? Que foi se instalado em várias regiões. Eu peguei alguns só, existe muito mais. Aquilo que eu tenho falado sempre, se você for procurar, existe muito, muito, muito mais. Né? Quando eles podiam se esconder, que tinham um espaço para eles. Olha aí, ó, esse aqui é acampamento. Ó, acampamento. Então são vários acampamentos que tem, né? Eu citei aí nos vídeos aí, não me lembro, em alguns comentários, em alguns vídeos, tem acampamento que chega a ter mais de 5 milhões de refugiados, né? Entende? Então é uma loucura aquilo lá. Olha aí, ó. Entende? Ai, que tristeza, né? As crianças. Muitas crianças sem pai, sem mãe. Então, o que eu quero, irmãos, né? E você que está visitando o canal pela primeira vez, o que eu quero dizer é que Jesus falou, né? O Senhor Jesus falou, sereis odiados no mundo por causa de mundo, sereis odiados por causa de mim. Então os cristãos sempre vão ser perseguidos. E às vezes, antigamente eu falava, se o cristão não está sendo perseguido, alguma coisa está errada na vida dele. Alguma coisa está errada na vida dele. Porque a guerra é espiritual, tanto na sociedade, né? No meio que vivemos, seja qual for o país, mesmo que seja um país de, entre aspas, paz, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, a gente ainda é perseguido na sociedade, ainda tem uma certa discriminação, o cristão verdadeiro. Olha aí, mais um vídeo que eu vou mostrar, né, que eu vou pegando, ó, quantos vídeos em cima, ó, dá para ver pela barra, que eu acabei selecionando alguns, entende? Algumas partes. Esse rapaz aqui, se não me falha a memória, ele é um repórter cristão. Eu não lembro bem. Mas é um repórter cristão. Também está no... Entende? Também está...
Eu não traduzi o que ele está falando aqui, então não posso também fazer muitos comentários, né? Tem um site, Valid Strop. Esse irmão cristão, não sei se, não acredito que não seja evangélico, mas é um cristão, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Ele era um dos líderes da Al-Qaeda e ele se converte a Jesus. Então ele conta todo o segredo do Islã, do Alcorão. E ele foi o primeiro que eu ouvi falar que o Alcorão é a antítese da Bíblia. Ele disse assim, tudo que a Bíblia diz que o anticristo e o falso profeta é e vai fazer, né? A Bíblia diz, o Alcorão diz que Maomé e Alá é e vai fazer. Então, eu queria colocar também as prerrogativas, né? Os nomes, os apelidos, aquilo que Alá se declara ser, entende? Vocês vão ficar aterrorizados, entende? Porque ele declara ser, né? Tipo lá, ele é o fulano, ele é o eu sou, sei lá, alguma coisa assim. É uma lista de umas 30, 40 títulos, né, para ele. Então tem muitos que não são cristãos no meio, porque pelo seguinte fato que são parentes de cristãos, né, da família dos cristãos, são pessoas laicas, né, vamos dizer assim, que se vivem bem com os cristãos, mas que, como eu sempre falo desde o início, a guerra é contra os cristãos, mas aqueles que se opõem e que estão junto com os cristãos vão estar dentro do, como se diz o ditado popular, dentro do pacote, infelizmente vão acabar sendo perseguidos também. Tá aí, ó. Esse aqui é o canal, aquele canal Al Jazeera, Zira que fala, né? Al Jazeera, coisa assim. Al Jazeera. Não sei como é que pronuncia, né? Só eles conseguem pronunciar na linguagem deles os nomes. Vocês repararam que muitas mulheres, muitas mulheres, será que nós não estamos passando aquela época que Deus falou que nos últimos dias eu falo assim, vai haver falta de homem na terra? Que 7 mulheres lançarão mão de um homem? Como é que é? Uma mulher, né? 7 mulheres lançarão mão de um homem. Coisa assim. Porque os homens você vai ver os acampamentos, a maioria deles é muitas crianças e mulher. Poucos locais desses acampamentos, ou desses agrupamentos de pessoas perseguidas, né? Refugiados, tem homem, a não ser aqueles. A não ser que, olha, Unicef. Olha, Unicef. Olha, esse barulho aqui tá me atrapalhando meu vídeo. Olha aí outro acampamento grande. Olha aí. Esse aqui é um acampamento do Iraque, que também chegou muito refugiado da Síria. Olha aí, ó, tá em cima aqui, refugiado da Síria, começa a superlotar, congestionar o acampamento do Iraque, né, os campos de refugiados do Iraque. Que a época o povo estava fugindo, e metralhador, e tiro para tudo quanto é lado. Nossa, eu vi cada coisa feia nessa época aí, não tô lembrando dos vídeos. Horrível, horrível, eu ficava aqui sem dormir quando eu via essas coisas aí.
Eu via na época que estava acontecendo as reportagens que tinha. Do nosso lado aqui, essas reportagens começou a chegar mais ou menos um ano e meio depois que eu comecei a seguir, a acompanhar as guerras lá, as invasões. Um ano e meio começou a chegar no Brasil as reportagens em alguns canais aí. Eu lembro muito bem. Também lembro muito bem quando eu comecei a falar que o Islã é a besta, era eu e mais uma pessoa na linguagem portuguesa no YouTube. E nós traduzimos os vídeos do Armageddon News. Olha aí, ó, aqui, essa parte aqui eu tenho pesadelo. Eles faziam quilômetros e quilômetros de pessoa para matar, enterrando assim as valas. E eu lembro que, acho que uma semana, um dia, não me lembro, foi 300 e poucos caminhões carregados de jovens, levados para o campo a ser fuzilados, enterrados, tudo uma vez só. Coisa triste demais. E a gente aqui no Ocidente, que nós estamos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós nascemos aqui, o Senhor colocou nós aqui, por isso